tudo tem seu tempo determinado. E há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de lançar a pedra e depois recolher a pedra que se lançou. E hoje, nesse julgamento, os senhores vão recolher essas pedras acusatórias que tentaram transformar essa tragédia que levou a vida de um senhor, que machucou uma outra pessoa, em palanque político, em comício, tentando ignorar o fato que somos seres que sentem, antes de sermos seres que votam. Isso aqui não é político, isso aqui é coisa de gente, é coisa de quem sangra, é coisa de quem sofre. E os senhores vão julgar hoje, recolhendo essas pedras que a acusação jogou no processo, que a assistência de acusação jogou no processo, e dando a cada um o que é seu de direito. Porque qualquer excesso acusatório é vingança, não é justiça. Então, eu os cumprimento hoje, senhores jurados, a fina flor da sociedade de Valinhos, destacando para os senhores que somente aqui no júri, senhora jurada, a sociedade vem participar. Não tem nenhum outro crime no Brasil, não tem nenhuma outra participação do povo no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é sempre feito de juízes de carreira, tal como Vossa Excelência. Somente no júri, nos crimes dolosos contra a vida, é que o povo, é que os pares são chamados a olhar para um par e responder. Na situação dele eu faria o quê? E se fosse comigo? E se tem um filho meu sentado nesse carro, o que é que eu faço? Então, a natureza sábia que é, deu 2 ouvidos aos senhores, e os senhores muito bem emprestaram um ouvido à acusação, emprestem o segundo ouvido à defesa. E se ao final desses debates os senhores concluírem que o que o Léo precisa receber é a mesma pena do que o goleiro Bruno, que matou, sumiu com o corpo, se os senhores entenderem que ele merece a mesma pena que a Elise Matsunaga, que matou, esquartejou, colocou na mala, andou, os senhores vão condenar, como está pedindo o Ministério Público. Mas se os senhores entenderem que o que aconteceu aqui é uma tragédia, tragédia essa que precisa de uma punição, mas não uma punição pretendida pelo Ministério Público, condenem, mas desclassifiquem esse crime, entendendo que não tem dolo, não se teve vontade de matar. E as provas do processo demonstram isso. Então eu os cumprimento, aproveito para cumprimentar também, Léo, você. Eu queria dizer, enquanto advogado, e hoje, por ocasião do destino, é dia do meu aniversário, e as coisas são assim como são, há tempo determinado para todas elas, o senhor tem o mesmo sobrenome do meu avô, e o senhor foi tragado para essa tragédia e quis o destino que o julgamento fosse hoje. E para nós, advogados, é uma honra poder defender uma pessoa como o senhor, que nunca pisou numa delegacia, meu Deus do céu, que não tem multa no histórico de carteira de habilitação. Pai, avô, assim como era vítima. E nós, nas trincheiras de trabalho, estamos acostumados a defender pessoas que têm histórico criminal, que têm uma vida, às vezes marcada por um delito aqui, outro acolá, uma ameaça, um furto, eventualmente um tráfico, mas o senhor não. O senhor nunca pisou numa delegacia e estão querendo que o senhor fique no mesmo lugar de que vagabundo de fina estirpe. De pessoa que mata porque quer matar, esfaqueia porque quer esfaquear, atira porque quer atirar, gente que joga o carro porque quis jogar. E o senhor não tem nada disso e o teu histórico fala por si. Então, tenha tranquilidade, porque essa comarca, e nós estudamos os casos daqui, discorda do promotor. Muitas vezes o promotor vem e pede a acusação, pede a condenação e o jurado diverge. Essa comarca que o senhor entregou 66 anos da sua vida, hoje há de devolver a sua entrega para esse solo com uma sentença justa. Que reconheça a culpa que o senhor sabe que tem, porque desde que eu converso com o senhor sabe disso. Não só enquanto pessoa, mas enquanto cristão.
que aconteceu não é certo. O que aconteceu não era esperado, não era premeditado. Ninguém planejou fazer isso. Então receba os meus mais sinceros cumprimentos. Eu estendo também os meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ao representante do Ministério Público, aos serventuários dessa casa, à polícia militar que aqui se faz presente, aos circunstantes e aos familiares. Eu não os conheço, não sei qual é o credo dos senhores, não sei qual é a religião dos senhores, sei qual é a minha, eu sou cristão. E quando eu fui chamado para vir a esse processo, eu olhei as fotos do familiar dos senhores e me sensibilizei. A defesa não é insensível a isso. E o que eu, enquanto cristão, posso fazer para os senhores é orar pela vida do senhor, pedindo que Deus traga o perdão para os senhores, que os senhores consigam compreender que quem está sentado aqui não é um assassino, que foi uma tragédia, que ninguém planejou. E eu sei que é difícil. Eu, nem pai, conheci direito para poder sofrer o que os senhores estão sofrendo. Mas hoje, se o Léo sair daqui condenado, algemado, preso, nada disso vai acalentar o coração dos senhores. Somente Deus é que pode fazer isso. Então, ainda que ele saia daqui condenado ou absolvido, eu vou continuar orando pela vida dos senhores, para que Deus traga restauração, para que Deus cure essa chaga, e que os senhores consigam compreender coisas que muitas vezes fogem da nossa compreensão. Eu os cumprimento. Eu cumprimento também a bancada de defesa, os meus colegas advogados, professor Ari Fontana, doutor Arion, doutor Matheus, doutora Rúbia. É uma satisfação poder estar aqui. E eu, enquanto advogado, tive que ouvir uma série de coisas que os senhores vão ver que não estão no processo. O promotor encheu o peito para dizer que ele tem uma procuração com a cidade de Valinhos, mas aquela assistência da acusação que está ali pediu para o processo sair daqui, dizendo que os senhores seriam parciais para esse julgamento. E o promotor chancelou. O julgamento passado que não aconteceu, e a defesa vai explicar por que a defesa abandonou o plenário, não aconteceu porque vídeos que hoje serão mostrados não foram juntados no prazo. A assistência da acusação estava pedindo a suspensão do júri para que ele saísse de Valinhos. E esse promotor não é outro, é esse. Eu vou mostrar para os senhores o documento. Diz, olha, eu realmente acho que a gente tem que suspender esse júri até julgar o desaforamento. E hoje ele enche o peito aqui, quer dizer, enche o peito, às vezes fala com vozinha de padre também, como ele falou que eu falo, ele também falou, para dizer, olha, eu tenho uma procuração para representar a cidade de Valinhos, pedindo para o processo sair daqui, chancelando aquilo que disse a assistência de acusação, falando, olha, a comarca de Valinhos está contaminada. As pessoas de Valinhos não gostam do MST, mas dessa bancada, os senhores não vão ouvir nenhuma ofensa ao MST. Quem conhece o MST tem as suas conclusões. A senhora tem as suas conclusões, a senhora tem as suas conclusões, e esse processo não é político, é uma tragédia. Nós costumamos dizer que o tribunal do júri não tem vencedores nem perdedores. Aqui é casa de lágrima, é casa de choro. Se os senhores votarem conforme pede a acusação e condenarem a 16 não, porque vai dar muito mais, a gente sabe disso, essa família vai chorar. Se os senhores votarem como a defesa está pedindo para condenarem, mas no homicídio culposo, também haverá lágrimas. Aqui é casa de dor, é casa de choro. Não tem vencedor e não tem perdedor. Então, quando os senhores forem votar nesse processo, se lembrem que as testemunhas que foram ouvidas e que o Ministério Público arrolou, todas eram moradoras do acampamento. E todas, inicialmente, eram vítimas. Porque o primeiro promotor entendia que era uma tentativa de homicídio contra 200 pessoas. Se nós somamos isso e estabelecemos a pena mínima, fica 800 anos de pena. O Ministério Público, que é uno, e o promotor pode votar como quiser, estava pedindo, senhores jurados, 200 tentativas de homicídio. E aí a decisão de pronúncia vem e fala, não, pera lá, o que é isso? Não, excesso acusatório é vingança.